Olá, seja bem-vindo ao canal AgroMais, eu sou Marcelo Dias e este é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Hoje nós vamos destacar como é que está a situação das queimadas lá no Pantanal. Vamos atualizar também como é que está o clima lá para os cafeicultores do Espírito Santo e uma pesquisa inédita do IBGE que vai falar como estão as queimadas também nos biomas principais do Brasil. E olha, eu começo falando exatamente sobre essa situação. O Brasil perdeu quase 500 mil quilômetros quadrados da sua vegetação nativa entre o ano de 2000 e 2018. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para detalhar estes dados, o De Olho no Clima recebe agora a gerente de contas e estatísticas ambientais do IBGE, Maria Luísa Pimenta. Seja bem-vinda aqui ao AgroMais. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, esses dados são inéditos e estão repercutindo aí em todo o Brasil, inclusive também no mundo. E Maria Luísa, eu queria saber exatamente quais são os principais destaques dessa pesquisa que vocês encontraram, desse desmatamento que o mundo inteiro está de olho na gente aqui. Justamente, a pesquisa teve como objetivo fazer uma análise dos anos de referência 2000 a 2018 e identificar dentro dos biomas brasileiros quais foram as áreas de supressão dos ecossistemas originais. Os maiores destaques foram dados para os biomas Amazônia e também para o Cerrado, que dentre os praticamente 500 mil de quilômetros quadrados no território nacional, esses dois biomas abrangeram cerca de 90% de todas as transformações nessas áreas do Brasil. E, além disso, outros biomas que se destacaram nesse cenário foram o Pampa e também o Pantanal, que somaram no último biênio considerado, de 2016 a 2018, um incremento na taxa, mas abrangeram cerca de 90% de todas as transformações nessas áreas do Brasil. E, além disso, outros biomas que se destacaram nesse cenário foram o Pampa e também o Pantanal, que somaram no último biênio considerado, de 2016 a 2018, um incremento na taxa de perdas das áreas naturais. Ou seja, apesar da tendência nacional mostrar que esse 500 mil de quilômetros quadrados ele veio desacelerando a perda ao longo de 2000 a 2018, os biomas Pampa e Pantanal tiveram um incremento na taxa de perdas de áreas naturais. Que é justamente aí que mora a preocupação, né? Porque a gente tem a questão da agricultura, tem a questão da pecuária, que são atividades importantíssimas aí para o nosso Brasil. E eu queria que você pudesse falar, dentro dessa pesquisa, quais as áreas que foram mais afetadas desse bioma, que afetam principalmente a questão da agricultura e a questão da pecuária. O que nós perdemos de área aí, focando principalmente essas duas principais culturas aqui do Brasil? Certo. Os destaques para conversão para pastagem com manejo estiveram presentes na Amazônia e também no Pantanal. No Pantanal, cerca de 60% foi a substituição da pastagem nativa pela introdução de forrageiras exóticas, mostrando aí uma introdução de técnicas agropecuárias e o manejo da pastagem. Além disso, na Amazônia existe uma conversão bastante significativa, eu posso dizer, que essa área teve um aumento de 70% no período considerado nessa pesquisa. No que diz respeito às áreas agrícolas, o maior destaque está no bioma cerrado. Ele apresentou, ao longo desse período considerado, uma aceleração no incremento das áreas agrícolas, somando cerca de 100 mil quilômetros quadrados ao longo de todo o estudo. Além disso, no bioma Pampa, a gente teve uma conversão marcante para as áreas agrícolas. Ele é o bioma que mais perdeu áreas naturais
e teve um incremento das áreas agrícolas e também da silvicultura, que é um destaque regional ali para o estado do Rio Grande do Sul. Essas transformações de áreas naturais para áreas agrícolas ou silviculturas estão englobando cerca de 80% de todas as mudanças que foram identificadas nesse bioma. E o Agora que, nós por podemos exemplo, a ver... pesquisa identificou? Pode falar, por favor. A gente vê o mapa aí. Eu queria que você explicasse exatamente pelo mapa o que a pesquisa conseguiu identificar nessas regiões. Esse é uma área bastante característica, né, do Cerrado brasileiro. Na verdade, é o contato do Cerrado com a Mata Atlântica e é uma área característica de avanço, tanto da agricultura, das áreas agrícolas no Cerrado, sobretudo, temos a expansão da monocultura de grãos e cereais, e na Mata Atlântica alguns cultivos mais diversificados, que se aproveitam de solos férteis e relevo plano. Na Mata Atlântica temos o destaque de cultivos de gêneros alimentícios, como a cana-de-açúcar, o café e também a laranja. E no Cerrado a gente vê um incremento que que é histórico no Cerrado, né, nesse período considerado, que é da cultura de grãos para exportação, sobretudo. Mas nesse GIF também é interessante notar o avanço da silvicultura, que segue a tendência do mercado internacional de papel e celulose e também um avanço na indústria siderúrgica que consome o carvão vegetal que vem dessas áreas. Então, esse é um retrato fiel dessa transição que acontece nesses dois biomas. Nós temos aí mais algum mapa específico que dá para a gente conseguir entender geograficamente o que nós perdemos mais de mata nativa, por exemplo, de produção agrícola, porque a gente tem aí um avanço, né? A gente tem um avanço aí, por um lado, das culturas que precisaram desses espaços, e, por outro lado, a gente perdeu também por uma questão do desmatamento da própria influência do homem no meio ambiente. O que você pode mostrar ainda nesses outros mapas? Esse recorte da Amazônia Oriental também é bastante característico do tipo de mudança que acontece na interiorização do povoamento do arco que existe no limite entre o Cerrado e a Amazônia. Aí a gente vê uma área bastante interessante, que é da estrada Cuiabá-Santarém, responsável por parte do escoamento da nossa produção de grãos e cereais. E o que nós vemos é um avanço bastante superior da pastagem com manejo, que é essa área amarronzada, e as áreas agrícolas são essas áreas mais amareladas. Então, a distribuição espacial das áreas agrícolas ela é mais restrita na Amazônia por conta da própria aptidão agrícola que existe nos solos da região. Contudo, apesar disso, no período considerado, em termos relativos, a área agrícola cresceu mais, cerca de 300%, enquanto a pastagem cresceu 70%, como eu já havia falado. Então, o que a gente vê aí é esse avanço, né, das áreas de pastagem sobre a cobertura florestal que é natural do bioma Amazônia e, mais pontualmente, da área agrícola. E os números nos mostram aí uma relação ao controle do desmatamento. Essa pesquisa que vocês fizeram foi fundamentada exatamente em quê? E qual o tipo de tecnologia que vocês utilizaram para poder elementar esses dados que vocês estão apresentando aqui para a gente? Essa pesquisa é feita através de interpretação de imagens de satélite, o satélite Landsat, que ele é de média resolução espacial. Então, a gente traz uma abordagem regional, isso é importante também estar frisado. Por conta disso, também um recorte ecológico dos biomas, que é coerente com uma abordagem regional. E essas imagens de satélite, elas são interpretadas dentro de uma unidade de análise espacial, que é 1 km². O IBGE possui como um recorte oficial a grade estatística, onde nós podemos interpretar diversos fenômenos, a densidade demográfica, por exemplo, e nesse estudo é interpretado o uso ou a cobertura que é predominante dentro de cada quadrícula dessa. Então, nós podemos saber, dentro do território nacional, qual é a dinâmica ambiental que ocorre dentro de cada célula dessa endereçada e como ela veio mudando
ao longo do tempo. Dentro dessa pesquisa, por exemplo, foi constatada alguma relação com as mudanças climáticas que nós temos observado aí nos últimos anos, em que a gente percebe grandes fenômenos aí da natureza acontecendo, principalmente no sul do Brasil, relacionado a essa perda de vegetação? O que isso interfere exatamente na questão do clima? Essa pesquisa não contempla a variável climática, a nossa avaliação está em cima das mudanças da cobertura e do uso da terra, mas nós não investigamos as causas desse fenômeno que está retratado através dos mapeamentos que vêm das imagens de satélite. Certo, Maria, eu quero agradecer muito aí